Olá, bem-vindos de novo a mais um vídeo. Você está no canal Tal da Letra. Eu me chamo Gisele, sou professora de literatura e hoje quero conversar com vocês sobre um livro que você já ouviu falar muito dele, você também já deve conhecer a história dele, que é O Primo Basílio. Você já deve conhecer essa história, né? Portanto, você também já deve saber que eu não vou fazer resenha do Primo Basílio aqui, tá bom? Meu esquema aqui, o meu negócio aqui é comentar os textos, trazer trechos do livro para a gente comentar os textos. Por quê? Porque muitas vezes o seu professor de literatura lá na tua escola, no ensino médio, né? Chega lá com aquela carga de informação sobre escolas literárias, estética, período literário e tal, obras importantes, autores de destaque, blá, 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 fala um monte de coisa. Fala para você sobre uma obra, às vezes resenha, dá um resuminho assim da obra, né? Mas na hora que você precisa fazer a conexão entre a estética, a proposta daquela escola literária e a obra em si, pode ser que você não consiga fazer a conexão, pode ser que você não encontre os elementos ali daquela estética literária. Acontece, é muito comum, pode acontecer, né? Portanto, nada melhor do que o contato com o texto, para você entender, para você conseguir fazer as conexões. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Por isso que eu não vou fazer a resenha. Resenha do Primo Basílio tem várias na internet, tem umas que são muito boas e eu vou fazer aquele esqueminha, tá? Vou deixar linkado ou no card ou na descrição o link de uma boa resenha do Primo Basílio, tá? Hoje eu quero falar de quem especificamente? Quero falar de Juliana. Não vou falar daqueles personagens chatos, Luísa, Jorge, Basílio, personagens chatos, né? Gosto do Essa de Queiroz? Gosto do Essa de Queiroz. Gosto do Primo Basílio? O Essa escreveu livros melhores, né? Nesse momento, a minha gata acaba de tremer a câmera, né? Eu não vou editar o vídeo, ele vai ficar assim mesmo, tá? Daqui a pouco ela volta aqui, então não vai adiantar nada eu ficar editando, daqui a pouco ela sobe aqui de novo. Bom, gosto de outras obras do Essa, né? Mais do que o Primo Basílio. Mas tudo bem, o Primo Basílio tem lá uma trama, tem lá um enredo que responde bastante, né? Que propõe bastante daqueles elementos da estética literária realista naturalista, que você sabe muito bem quais são, né? Que elementos são esses, né? A que se propõe essa estética realista, né? Bom, primeiro ela é estritamente antirromântica, né? Então você vai encontrar aí, né, bastante elemento nas obras realistas naturalistas que vão fazer uma crítica a esses ideais românticos, ao período literário do romantismo. Tanto é que a Luísa, né, uma das personagens mais importantes de O Primo Basílio, ela é aquela mulher fútil, aquela burguesinha fútil, chata, cuzona, né, que na história se entrega a leituras de romances românticos, né? Então a gente já tem aí uma crítica, né, ao romantismo, uma crítica à estética romântica, aos ideais românticos, né? E que provavelmente, né, segundo a intenção do Essa aí, para dizer assim, né, olha, Luísa, né, tem a sua personalidade, o seu caráter moldado, né, por esses ideais, por esses romances, né, por esses romancezinhos, né? Bom, então faz parte aí, né, da proposta realista fazer uma crítica a essa corrente romântica, tá? A gata tá enlouquecida aqui, gente. Bom, uma outra proposta do realismo é fazer então uma crítica a essa sociedade burguesa, que talvez seja assim a maior crítica dentro da obra do Primo Basílio, né? Porque essa crítica, esse foco, né, ali na vida familiar, né, ali entre as quatro paredes, toda a hipocrisia que vem, né, a partir disso dessa sociedade burguesa feita de aparências desse final do século XIX. Né, e a gente vai ver isso aqui nesse livro, a partir da relação, da aventura amorosa, né, entre Luísa e Basílio, que era o seu primo, né, e para dizer assim, né, bom,
Primeiro havia ali um casamento de conveniência, né, entre Luísa e Jorge, porque na obra o autor é bem claro, né, Luísa não amava Jorge, né, quando ele fala lá, conta a historinha, né, de como os dois se conheceram, ele é bem claro, Luísa não amava Jorge, mas Jorge passava para ela uma certa segurança, né? Que segurança que é essa, né? Bom, segurança de futuro, segurança financeira, tudo isso, né? Então aí uma crítica também a essa sociedade de aparências, a esses casamentos por conveniência e tudo mais, né? Bom, e o resto da história você pega então na resenha, tá? Ou no resumo. E aí eu vou falar da Juliana, que era a empregada de Luísa e Jorge, né? É importante saber primeiro alguns dados biográficos da Juliana, porque assim, ó, geralmente quando a gente vai falar, bom, então o Primo Basílio, ele tem essas características que são fortes da proposta realista naturalista. Tem, né? E aí, geralmente, quando a gente começa a levantar essas características, a gente faz referência a esses outros personagens para dizer isso, né? O que tem de realismo, o que tem de naturalismo nessa obra? Aí a gente começa a falar da Luísa, do Jorge, do Basílio, da relação deles, né? Daquela relação no paraíso, né? Que é o quarto, o muquifo, onde eles vão se encontrar, né? A gente começa a sondar ali, né? Bom, tudo isso é característica que atende à proposta realista naturalista, essa pegada meio animalesca dos personagens, né? Uma proposta aí claramente naturalista. Tudo isso a gente traz à tona, né? Quando a gente começa a fazer essas conexões. Mas Juliana é uma personagem tão importante nessa trama, né? E ela é importante não só no sentido de que ela é que vai promover ali, né, a discórdia, de que ela que vai começar a fazer as ameaças à Luísa, que vai desencadear depois toda aquela confusão, né? Ela é tão importante não só por isso, mas pela própria biografia, pela maneira como o autor a descreve, né? E pela maneira como ela foi afetada a partir de sua biografia, a partir de seu ambiente de nascimento e de crescimento, né? E como que foi moldado esse caráter de Juliana, para que ela então comece a elucubrar essas coisas, né? Essas tramóias todas contra as suas patroas e mais especificamente contra Luísa, né? Então, ó, se a gente for pensar bem assim, né? A Juliana, ela é uma personagem que talvez, pelo menos ao meu ver, tá? É a personagem que, assim, melhor exemplifica esse traço realista naturalista. Por quê? Porque a Juliana tem todo um contexto, tem todo um histórico, tem toda uma biografia que vai determinar o seu comportamento, o seu caráter, o seu ressentimento, suas revoltas e o seu modo de agir, tá? Bom, pegando um pouquinho então aqui, ó, vamos observar aqui alguns dados biográficos da Juliana. O autor fala assim sobre a Juliana, ó, as antipatias que a cercavam, tá balançando muito aqui, as antipatias que a cercavam faziam-na assanhada como um círculo de espingardas enraivece um lobo. Fez-se má, beliscava as crianças até lhes enodar a pele e se lhe ralhavam, a cólera rompia em rajadas. Começou a ser despedida. Num só ano teve 3 casas, saía com escândalo aos gritos, atirando as portas. Veja o temperamento da Juliana, né? Juliana, então, era essa pessoa enraivecida, né? Alterada. Então, ela já tinha toda essa truculência, todo esse comportamento truculento. Porque a gente tem que pensar que Juliana já tinha um histórico também de trabalhos domésticos na família, tá? A própria mãe, né, a família da Juliana era uma família que
era toda dedicada a esse tipo de trabalho doméstico, né? E a própria Juliana não conseguiu romper com isso, né? Ela não fez um casamento, né? Não conseguiu um bom casamento. Então ela não rompeu com isso e ela não gostava muito dessa ideia, ela não aceitava, né, esse destino que lhe fora reservado, podemos dizer assim, né? E aí o autor segue dizendo assim, ó, a inculcadeira, sua velha amiga, a tia Vitória, ela tinha uma tia e essa tia aconselhava a Juliana, tá? Esse barulho é da gata enlouquecida. Então a tia Vitória disse-lhe, né, tu acabas por não ter onde te arrumar e falta-te o bocado do pão. Então, a tia Vitória está sempre advertindo a Juliana, né? Olha, você toma jeito, né? Você para de ficar assim, com esse temperamento agressivo e impulsivo, né? Sendo despedida toda vez que você arruma um emprego, porque você vai ficar sem pão, você vai ficar sem ter como se sustentar, porque esse é o seu único sustento, né? Como eu já disse, Juliana não era casada, até porque ela é descrita também como uma mulher feia, né, feia e adoecida, né? Agora a gente tem que pensar também os motivos que a levaram a adoecer, né? Seria também, provavelmente, essa falta de recursos, né? Que o autor está trazendo aí para a biografia da Juliana, né? O pão, aquela palavra que é o terror, né? Veja bem, né? O alimento, o sustento, é a palavra que é o terror da Juliana. Por quê? Porque ela tem que viver em função disso, né? Ela não pode perder isso do foco, e é uma coisa que é custosa para ela, né? O sonho e a dificuldade do pobre assustou-a. Era fina e dominou-se. Começou a fazer-se uma pobre mulher com afetações de zelo, um ar de sofrer tudo, os olhos no chão. Veja aqui o que a necessidade fez com Juliana. Os olhos no chão. Então ela começou a se fazer com um ar sofrido, os olhos no chão, resignada, né? Resignada dessa condição. Por quê? Porque ela era pobre, né? Os olhos no chão, tá? Mas roía-se por dentro, veio-lhe a inquietação nervosa dos músculos da face, o tique de franzir o nariz, a pele esverdeou-se-lhe de bilis. Olha só, aqui o autor está trazendo também uma coisa muito importante, uma informação muito importante. A Juliana começou a ficar doente, né? Uma espécie de somatização. Por quê? Porque por dentro ela estava emputecida da vida, né? Porque ela tinha que se resignar. Ela tinha que volver os olhos para o chão, se ela quisesse garantir o sustento, se ela quisesse garantir o próprio pão, né? Com isso, externamente ela era uma coisa, mas por dentro outra, né? E a gente sabe que isso não é bom, né? Isso daí não faz bem para a saúde. E aí o autor deixa claro aqui pra gente, a Juliana começa a somatizar isso, né? Isso começa a fazer mal para Juliana. Então notem aqui também um caráter mais determinista da condição de saúde da Juliana, né? Tanto há um caráter determinista do seu comportamento, do seu caráter, da sua agressividade para com as patroas burguesas por conta desse ressentimento, né? Como também há aqui um certo determinismo de sua doença, de seu problema de saúde, né? Por conta dessa falta de vazão, da sua revolta, da sua angústia, né? Ela começou a somatizar os músculos da face, né? Começaram a ficar com tique e a pele esverdeou-se de bilis, né? A necessidade de se constranger trouxe-lhe o hábito de odiar. Bom, aí ela chega ao extremo, né? Então, a necessidade de se constranger, a necessidade de se mostrar sempre resignada, de se colocar sempre no lugar dela, né? Trouxe-lhe o hábito de odiar. Então, Juliana tornou-se essa pessoa ressentida, essa pessoa que odeia, né? Essa pessoa de mal com a vida, de mal com o mundo, por conta dessa necessidade de se ressentir, tá? De se constranger. Odiou sobretudo as patroas com ódio irracional e pueril. Aqui, uma perfeita característica também de naturalismo aqui para a Juliana. Porque olha o que o autor diz, ó. Ela odiou sobretudo as patroas com um ódio irracional. Então, veja bem,
Quem é que pode odiar com ódio irracional? A partir do momento que ele coloca esse termo aqui é muito interessante, né? Ele colocou esse termo para a Juliana. Ela odiava as patroas com ódio irracional. Era uma coisa visceral, irracional. Ou seja, algo que beira o instinto animal, algo que beira a animalização, né? Então essa coisa dessa rixa, né? Dessa rivalidade entre Juliana e as patroas burguesas de maneira quase que irracional, né? Então aqui, ó, um forte traço para Juliana, né? Dessa personagem com características gritantemente naturalista, tá? Por quê? Porque ela foi toda determinada, né? Bom, e aí o autor segue dizendo... É patroa e basta. Pelo simples fato de ser patroa, bastava para a Juliana odiar, tá? Pela mais simples palavra, pelo ato mais trivial, se as via sentadas, anda, refestela-te e que a moura trabalha, se as via sair, vai-te, a negra cá fica no buraco. Cada riso delas era uma ofensa à sua tristeza doentia. Cada vestido novo, uma afronta ao seu velho vestido de merino tingido. E aqui, ó, o autor vai seguir com várias outras descrições da Juliana que são presentes para a gente reconhecer, né? O quanto essa personagem foi determinada, né? E o quanto essa personagem também precisa, em algum momento da sua história, se adequar, meio que comendo pelas beiradas ali, para ela conseguir sobreviver, né? Característica forte também de darwinismo aí, né? No fim, né, ela não sobrevive, né? O final dela acaba sendo trágico, mas por quê? Porque a Juliana está determinada, né? Ela não conseguiu cuidar de sua condição de saúde, mas a gente percebe aí a Juliana tentando de alguma maneira se esquivar desse destino dela, tentando de alguma maneira jogar o jogo também, né, dessa sociedade burguesa de aparências, essa sociedade hipócrita, para que ela conseguisse de alguma maneira sobreviver, né? Ela tenta ali extrair um certo dinheiro, né, de Luísa e Basílio a partir do momento que ela descobre, né, o relacionamento amoroso dos dois. Então ela vai tentando de alguma maneira também, né, subsistir a tudo isso, tá? Bom, tem mais alguns trechos aqui que eu sublinhei, que eu grifei, que vão revelar, porque vão ser muito reveladores. Então, assim, o autor, ele deixa pra gente muitas dessas descrições, muitas dessas características, mas eu acho que tudo que eu falei aqui já foi suficiente para você saber, assim, ó, o quanto Juliana, dentro dessa história do Primo Basílio, é talvez uma das personagens de maior representatividade dessa estética naturalista. Por quê? Porque Juliana é essa personagem condicionada, é essa personagem determinada, ela tem um ódio irracional, portanto ela beira esse comportamento animal, né? E depois também aquela relação muito tensa entre ela e Luísa, né? Que se acentua muito mais do que qualquer outra relação que Juliana tivera, né? Com qualquer outras das patroas dela. Bom, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer para vocês hoje, explorando aqui essa personagem Juliana. Por que eu tô falando isso? Porque outro dia eu me deparei com uma questão, e agora eu já não lembro mais se essa questão era de uma prova da FUVEST, eu não lembro, era de um vestibular grande, eu não me lembro mais qual, né? E essa questão trazia isso, né? Trazia uma pergunta assim, olha, a Juliana, né? Qual que é o peso da Juliana nessa história? E tinha lá várias opções, e eu me lembro que a resposta correta era, bom, Juliana era super importante, é super importante na trama, por quê? Porque é ela que vai desencadear todo o processo, né, de desentendimento, toda a confusão, toda a tensão, né, que vai começar a oprimir a Luísa, que vai trazer aquele problema todo para o Jorge. Essa era a alternativa, essa era a resposta correta dentre as opções que existiam lá naquela questão, né? Mas a questão não tocava nesse ponto, né, que para mim é fundamental. As características que Juliana tem, que vão nos fazer estabelecer uma relação direta
com essa proposta realista que vai aparecer aí, né, nesses romances realistas naturalistas desse final do século XIX, principalmente nas obras do Eça de Queiroz, tá bom? Então, fica aqui essas minhas considerações para o nosso vídeo de hoje. A gente se vê numa próxima. Eu espero que esses meus comentários tenham agregado de alguma maneira aí no seu processo de conhecimento, no seu processo de estudos. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.